E aí, meus caros, tudo bem, né? Fiquei devendo de fazer vídeo falando de alguns assuntos, né? Como a Joyce e o voto do Cássio Nunes. Eu estava bastante cansado no dia anterior. Assim, brevemente, o que eu posso falar, assim, por cima, pelo que eu entendi sobre esse voto do Cássio. Por mais que fosse justificável perante a lei e tal, não, mas veja bem, ele é um juiz garantista. Mas a gente não pode negar que o cara sim votou a favor do Lula. Independente se foi a coisa certa ou errada a se fazer, mas o cara votou a favor do Lula, isso é um fato. Agora eu vejo muita gente de direita defendendo isso. Ah, não, mas veja bem, ele foi um juiz garantista. É, mas assim, essa parada de vamos ser garantistas, vamos de agir de acordo, tudo certinho, beleza. Agora, o nosso inimigo, ele não tem esses escrúpulos, né? Isso eu posso te dizer. Mas é uma coisa assim que eu vejo como temerário, porque as mensagens ali a defesa do Lula quer invalidar, elas vieram através de um hackeamento, né? Então, de certa forma, está sendo justificada uma irregularidade da Lava Jato, né? Que houve sim algumas coisas temerárias que a gente vale se ressaltar. A gente não pode sim colocar a Lava Jato como se fosse uma assim, foi uma operação importante, né, para escrutinar esses políticos vagabundos que dilapidam a nação. Mas, claro, o lavajatismo como uma espécie de capital político eu acho uma merda também. Mas, porra, as mensagens elas foram adquiridas através de um hackeamento, tá? E é foda, porque até mais ou menos um ano e meio atrás, quando tava acontecendo essa situação, essa galerinha tudo tava defendendo o Moro, né? O Moro ainda não era um traidor. Agora que o Moro é um traidor, né? E ele é um traidor de fato, agora vale, né? Desqualificar a Lava Jato, né? Que muitos estão desqualificando, né? Não levando em consideração que a Lava Jato não foi só Deltan, não foi só Moro, entendeu? Foram outras pessoas também. Outros juízes e procuradores sérios. Não foi só a. Não foi só o Moro, não é só o Deltan. Mas a Lava Jato ela teve sim sua importância. Agora eu vejo muita gente da direita assim, porque essas pessoas elas estão com medo de que a crítica ao Cássio, assim, ao descontentamento que as pessoas estão tendo pelo voto do Cássio, tipo assim, coloquem sempre em xeque o presidente, entendeu? Ah, não, porque vai para culpar o Bolsonaro, primeiramente. Cássio é uma pessoa e Bolsonaro é outra, só que, porra, é foda. É foda. Eu gostaria que o indicado tenha pelo menos um certo alinhamento, porque o alinhamento dos outros ministros com o PT é visível. Eles sempre votam a favor do PT. Eles sempre votam a favor do PT e o indicado de um presidente da direita não é alinhado com os votos, não é alinhado com o que esse presidente quer. Porque o Lula, pelo menos que eu vejo que o Bolsonaro não quer que o Lula se dê bem, né? Tipo assim, é aquela coisa. Então a gente tem que agir sempre limpinho e o nosso inimigo tá foda-se pra certos princípios, né? Olha que só que coerente. Mas eu vejo assim que não precisaria desse voto, tá? Claro que ele não foi o único. Mas aquela coisa, se colocou muita expectativa porque foi o ministro indicado pelo Bolsonaro. Então ele vai ser sempre escrutinado. Aliás, é até um direito que o cidadão, não só os vlogleiros é foda, né? É gente que faz vídeo pra internet e outras pessoas que escrutinem todas as decisões de todos os políticos, inclusive os os que a gente votou, entendeu? É o nosso direito. E o indicado do presidente, claro que a gente vai ter que escrutinar tudo que ele faz e de outros ministros também, porque a gente sustenta essa bagaça inteira. Então,
Eu, na minha visão particular, a minha visão de opinião, não concordo com esse voto. Acho um voto, de certa forma, que poderia não ter sido votado assim, mas enfim, a coisa foi feita, né? A coisa foi feita e paciência, né? Paciência. Mas uma coisa é fato. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas isso não interfere, não atrapalha o governo Bolsonaro, mas beleza, mas é uma coisa que, ao meu ver, interfere na vida do brasileiro. Por quê? Porque eu vejo que essa situação que aconteceu, assim, que o Lula usou, a defesa do Lula usou, e se outros políticos tentarem usar isso a favor deles? Entendeu? E, por exemplo, ele depois, com todas as ações ao STF, a Lava Jato por si só. Eita caralho, que nem aqui. Ser descartada e todos os políticos vão ser soltos e a União vai ter que devolver até o que eles roubaram. O meu temor é esse, entendeu? Porque muita gente do PT era contra a Lava Jato, sabe por quê? Porque, de certa forma, mostrava que os políticos deles eram filhas da puta e eles culpavam a Operação Lava Jato por certas empreiteiras largarem de fazer obra, né? Por quê? Porque tinha quase toda a obra de empreendimento de obra pública no Brasil tinha essa bosta de corrupção, entendeu? Muitas obras pararam por causa disso. Eles culpam a Operação Lava Jato, não as empreiteiras mancomunadas com a classe política, entendeu? É uma coisa que é foda. E isso, se não houvesse essa, esse escrutinamento, essas investigações, essas obras iriam continuar, iria acontecer o ato ilícito. A população ela ia ser entorpecida com certos resultados dessas obras, né? Que obra é uma coisa que cativa a população, é o que faz a população ver um certo trabalho daquele político. O PT sempre capitalizou em cima disso, tá? Isso aí é um fato. E é isso, sabe? É uma coisa assim que é complicada. Então, assim, eu vi algumas publicações, eu vi algumas situações aí do pessoal justificando, porque eles têm essa necessidade de justificar o Cássio, achando que isso vai respingar no presidente, entendeu? Apesar que desde que o cara é o ministro da STF, ele, de certa forma, ele tem que agir independente, é claro. Mas a gente esperaria mais um aliado, porque isso não nos ajuda. Eu acredito que não nos ajuda, porque porque assim, são 11 ministros, já vi os outros 10 e sempre, tipo assim, votando contra. Aí eu vejo, por exemplo, a live do ClickTime, né? O ClickTime falou assim: o pessoal da direita burra fala mal do STF, mas não fala mal do Congresso. Como não? Pelo menos eu falo. Eu até falo que o Congresso é outro poder que atrapalhou, atravancou o governo federal nos últimos 2 anos, tá? Aliás, sempre atravancou. Acontece que antigamente o governo federal ele fazia certas coisas para continuar governando, como o Lula fez. O Lula praticamente comprou o Centrão. Agora você vê, por exemplo, o Rodrigo Maia, além de ele fuder com tudo, ele não entregava, né? Porque assim, você tem que fazer certas concessões. Na sua vida você tem que fazer concessões, o governo não é diferente. Mas você vê que o governo ele fazia as ditas concessões ao Centrão, à classe da, do Congresso Nacional, mas você não vinha contrapartida. Por exemplo, o Maia continuava caducando MPs, os deputados continuavam derrubando vetos, entendeu? Você não via uma contrapartida do outro lado. Então a articulação ela não era eficaz, porque
Por mais que o governo federal ceda ao Centrão, o Centrão não entrega a contrapartida de deixar o Brasil governável. Aliás, o Rodrigo Maia ele não deixou o Brasil ser governável. E o STF, claro, desfazendo quase todas as medidas do governo federal. Ou seja, essa parada aí, que só é criticado o STF, colocado o STF como vilão, como diz o Click Time, mas pera lá. A gente sabe que o STF ele é um, tipo assim, ele é um poder que ele desfaz muitas decisões do governo federal que até afetam a vida de milhões de brasileiros, entendeu? Eles eram Ctrl Z, eles são Ctrl Z do governo federal. Agora, claro que o Congresso, a classe política do Congresso, ela também ela tem a sua parcela de culpa por muitas situações. E as articulações que existem ministros dentro do governo que tentam fazer alianças com essas pessoas do Centrão, você vê que essas alianças não trazem bons frutos pro governo federal. Ou seja, é a mesma coisa que nada. E pelo menos eu penso dessa forma. Porque até mesmo o própria reforma da Previdência não foi para ajudar o governo federal, sim, porque eles sabiam que uma hora ia quebrar mesmo essa porra e todo mundo ia se fuder sem aposentadoria mesmo. Ou seja, algo tinha que ser feito. Mas o resto, o governo federal praticamente está de mãos atadas. A gente tem um ministro como Paulo Guedes que não consegue colocar as reformas dele para frente porque um Rodrigo Maia da vida estava atrapalhando tudo. E a gente tem uma certa expectativa que o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, não faça que o Maia fez, mas ao meu ver, eu não boto mais esperança nessa gente, entendeu? Eu quero ver até onde o cara vai pôr as garrinhas de fora. Porque uma hora ou outra, esses caras, se for vantajoso para eles, eles não vão fazer porra nenhuma, entendeu? Essa é real. Essa é real. Então eu acho que foi uma merda esse voto aí, porque pegar negócio já de prova ilegal, entendeu? Porque foram de mensagens vazadas. Ou seja, é foda, né? É foda aí você vê gente do direito aqui por pirraça, por não entender que o cerne da questão é algo muito mais perigoso do que ficar procurando pelo em ovo. Daqui a pouco essa gente está dizendo que o impeachment da Dilma foi golpe mesmo. Não sei, né? É complicado aí a essas situações aí envolvendo o voto do Cássio e quase todas as decisões dele e do próximo ministro, né, que vai substituir o Marco Aurélio, vai ser todas escrutinadas mesmo, né? Por mais que algumas pessoas se desagradem com isso, né? E sejam consideradas por elas a direita, tal da direita burra, né? Usando o presidente Bolsonaro como um porrete, pegando uma situação que ele estava é, exaltado e usando isso como uma espécie de porrete, né? Eles precisam usar o Bolsonaro como porrete, né? Para continuarem tentando fazer as suas tumultuações pela internet. Então essa galerinha aí só pensa nisso. E assim, é complicado. Agora, por exemplo, em certas coisas eu até, assim, analisando a live do Click Time, né? Que eu tenho que ver o que esse Jota fala. Assim, ele exagera porque ele precisa. Ele precisa manter ali a situação de falando do perigo iminente dos opositores, dos nossos opositores, quando ele fala, para ele as pessoas terem colocar aquela situação ali de eterna tensão. Pelo menos eu entendo dessa forma, entendeu? Ele sempre falar dessa forma em eterna tensão, porque é uma coisa que faz ele ter um certo público, sim. Ele acusa as pessoas de também fazerem sensacionalismo, mas ele faz o dele também. Sobre essa questão do povo ser burro e cair na conversa da Joyce, porque ela disse que quer ser presidente do Brasil, ela vai ser presidente do Brasil.
analisando a parte que ela fala isso na entrevista lá na, acho que Jovem Pan, no Pânico, né? Que o pessoal instigou assim, sabendo que ela é vaidosa, que ela é narcisista, porque ela é narcisista pra caralho. Ela, deixa eu ver só aqui um momento. Ela é narcisista pra caralho. Aí o que acontece é o seguinte, ela foi instigada a falar sobre se ela pretende ser um dia presidente do Brasil. Ela disse que sim. E ela, agora então eu vou ser. Tipo, acho que nem passou, assim, nem passou na hora na cabeça dela, mas como os caras falaram, assim, não, agora eu vou ser presidente do Brasil. Entendeu? Por quê? Porque a mulher ficou doida, entendeu? A mulher ficou pirada. Porque ela é vaidosa. Agora, se o povo brasileiro vai cair nas garras dela, né? Nas ideias dela, aí ficou até uma coisa contraditória. Porque o povo sempre é o culpado pro click time, né? Não quando votou 57 milhões no Bolsonaro, aí não. Mas que o povo que já votou no Lula, o povo que já votou na Dilma. Mas, porra, esse povo também depois votou no Bolsonaro, o click time. Então, não adianta você. Eu bati por causa da notificação. Não adianta você sempre culpar o povo, o povo, o povo. Você faz parte do povo, assim como eu. Agora, qual que é a nossa função como um influenciador? É alertar a população. Entendeu? Alertar a população. Claro, a Joyce é uma idiota e a gente sempre tá tripudiando dos inimigos. Ó, de novo, dos inimigos poderosos. Os inimigos é aquela coisa que ele sempre exagera. Mas uma coisa é fato. A Joyce não tem muita chance de ser presidente, mas outras pessoas têm, ó, lógico. Caralho, só um mongolê aqui. Claro que tem, outras pessoas têm. Inclusive, eu vejo o Kim Kataguiri como certo risco. O João Dória como certo risco. Entendeu? Eu vejo, sim, um risco. Como um risco real. Não agora, em 2022, mas no futuro. Pode ser que essas pessoas usem outras situações para fazer capital político e possa render certos frutos, sim. Por exemplo, governos de estado. Aliás, a gente já tem o governo do estado de São Paulo nas mãos de uma pessoa que é um puta de um risco para o governo do Bolsonaro, que é o Dória. Entendeu? O Dória hoje é o maior oponente do Bolsonaro. É o Dória, hoje o maior inimigo político, um dos maiores inimigos políticos do Bolsonaro é o Dória, não é o PT. Hoje você vê que as esquerdas brasileiras elas estão assim, não vamos subestimá-las, mas assim, a esquerda brasileira ela perdeu muito capital político. Ela perdeu poder de mobilização, inclusive, vale se ressaltar. Mas quem está ganhando esse capital político é a isentosfera. Você acha que o idiota do Nando Moura pulou do barco só por. Eita caralho, tô mongo hoje. Por ser só porque ele é emocionado? Não. Houve olha, ele enxergou que algo poderia ser vantajoso para ele. Eita, tá só o sabão essa pista. Entendeu? Então aí não, isso é um fato que o Dória ele tá se aproveitando sobre essa questão da vacina. Entendeu? Então isso, como essa bosta desse vírus ele vai se arrastar por mais uns 2, 3 anos, então ele vai usar isso como salvador, tá? Você pode ter certeza disso. Então, hoje eu vejo o pessoal da isentosfera, do pessoal que não se diz nem esquerda nem direita, mas você sabe que mais ajuda a esquerda do que a direita. Esse pessoal aí, hoje, para mim, é o maior problema. Não a esquerda em si. Então, assim, a gente tira sarro da Peppa, mas hoje a, o maior risco é sim esse pessoal isentão. Tá? Esse pessoal aí que tá capitalizando em cima
dessa situação, todas essas situações de pandemia e o cacete, né? Inclusive, esse pessoal fala mal do Centrão. Olha só. Esse pessoal fala mal que o Bolsonaro negocia com o Centrão, mas eles são o Centrão. É curioso isso, porque até o próprio Kim Kataguiri fala isso, mas eles lá no começo ele tava sentando com o Eduardo Cunha e o Aécio, cara. Então ele não tem moral pra falar buceta nenhuma, mas enfim, né? Não espere lógica dos nossos inimigos, né? Vai fazer o quê? Galera, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo é rápido. Falou.